Olá pessoal, saudações de paz e muitas alegrias a todos os filhos e filhas de Deus. Pessoal, por aqui para retomar as gravações acerca do livro Retornando à Imagem e Semelhança de Deus. Hoje nós vamos dar uma introdução à primeira parte, porque este livro contém duas partes, ele é dividido em duas partes. E hoje a gente vai dar a introdução à primeira e depois iremos continuar gravando vídeos sobre a primeira parte deste livro. E na sequência a gente faz o fechamento. A nossa ideia aqui é gravar sobre todo este livro. Como eu já havia falado, para aqueles que estão habituados a ouvir nossas gravações, o livro já ficou pronto, ele já foi aprovado por uma editora e agora nós estamos aguardando apenas os recursos necessários para que a gente possa mandar para a editora fazer o pagamento e a editora vai, consequentemente, imprimir e também disponibilizar o livro através de e-book, do chamado também livro eletrônico. Mas por enquanto os recursos não chegam e o livro não sai impresso ou em e-book, a gente vai antecipando as aulas por aqui, porque este assunto ele é extremamente importante. Então vamos à introdução à primeira parte desse livro. A primeira parte visa exatamente harmonizar as divergências que há entre os conceitos do ponto de vista cristão e judaico acerca de Deus, utilizando o método da teologia coerente para pôr fim à confusão que tanto fez e continua fazendo mal à humanidade. A unificação de pensamento ela vai servir para delinear a essência e caráter divino, para que possamos seguir a Deus conforme sua essência, pois a oposição de conceitos tem sido perniciosa, mal sucedida e criado gerações de esquizofrênicos, fugindo do ideal de vida na mais alta qualidade, que é o plano divino original para os habitantes desse planeta. Só o entendimento acerca disso tornará possível tornará isso possível. Jesus expressava em vida enquanto homem aqui na terra a imagem de seu Deus e Pai, um único Deus verdadeiro. Isto é, ele reproduzia em ações o caráter essencial de seu Pai, que segundo ele era amor incondicional, bondade plena, o qual Jesus dizia está submetido à sua vontade. Interessante é que havia naquela época, na época de Jesus, um grupo religioso predominantemente judaico, ou vários grupos, mas alguns deles se destacavam mais, que alegavam ser o deles o único e verdadeiro Deus. Mas o que parece é que Jesus estava diante de outro Deus, porque, mesmo sob a alegação de ambas as partes estarem falando de um só, aquele Deus apresentado por aquele grupo religioso era bem diferente na forma de agir comparado com o caráter do divino revelado por Jesus. Quem ou o que estaria errado? Se a alegação de ambas as partes concordam que só existe um único Deus, por que tamanha incoerência? Então este livro ele vai tentar conciliar esses conceitos, mas antes de tudo ele vai denunciar as discrepâncias, as divergências que havia entre o Deus dos judeus daquela época, né, desse grupo que esse grupo predominantemente judaico apresentava, e o Deus trazido por Jesus. Havia uma diferença
do caráter, da essência. Isso houve um choque muito grande, que culminou inclusive com a morte de Jesus. Foi por causa deste choque de conceito, essa discrepância de caráter. Mas lembra que nós dissemos que esses dois grupos, aliás, o grupo predominantemente judaico dos escribas e fariseus, diziam que ser dele o único Deus verdadeiro. E Jesus também alegava para si que o pai dele era o Deus verdadeiro. Mas, sob esta alegação, havia uma diferença enorme de caráter, de comportamento, de essência. E este livro vai tratar disso. No final, nós iremos ver quem ou qual Deus era o verdadeiro e qual era o que estava certo e por que isso estava acontecendo. Porque eu não sei se você já percebeu, mas eu já percebi isso há alguns anos atrás, é que parece que não era o mesmo Deus, parece que eram dois deuses, ou dois deuses, né? Pode ser que a gente pode falar assim, o dos escribas e fariseus, desse grupo predominantemente judaico, e o Deus de Jesus. Havia uma diferença enorme e a gente precisa acabar com essa divergência, a gente precisa conciliar isso até para a gente saber qual o verdadeiro e como nós devemos segui-lo. Porque apesar dessas diferenças, apesar dessas discrepâncias de caráter apresentado, ainda hoje algumas pessoas, elas praticam, elas vivem sob o caráter do Deus lá do antigo conceito deste grupo judaico, né? Até hoje parece que as pessoas, a religião cristã não conseguiu definir a Deus. Não tem um caráter específico, mas apresenta um Deus com algumas nuances, de várias perspectivas. Mas se a gente for observar biblicamente, Jesus ele traz para nós, pela sua revelação, o caráter essencial do Deus que eu considero, que eu chamo, que eu acho ser o verdadeiro. Então, pelas características, pelos ensinamentos, pela forma de pensar e de agir de Jesus, ele representava e ele trazia esta revelação para nós acerca do Deus verdadeiro, que os escribas e fariseus não aceitaram essas revelações de Jesus. Parece que o que havia de errado eram os conceitos diferenciados que foram formados acerca do mesmo Deus. A imagem que tentam fazer de Deus e acerca do que se dizia ser a vontade dele, isto é, acabaram criando um Deus segundo a imagem dos homens, e Jesus veio desmistificar isso. Aquela imagem antiga que havia sido formada a respeito de Deus em vigor na época de Jesus, não representava o que de fato Deus é em essência. E Jesus veio resgatar essa imagem essencial divina. Ele foi Deus se expressando em carne e apresentando sua real natureza, a fim de ser reproduzida em seus filhos, tanto de judeus como de gentios. Por isso se faz necessário descobrir essa imagem e descartar tudo que não condiz com ela, nem com o seu caráter essencial. Precisamos, de fato, descobrir a natureza elevada de Deus, apresentada por Jesus, e abandonar definitivamente tudo que não esteja de acordo com esta imagem. Infelizmente, o que vemos
São pessoas que não transcenderam a velha imagem e conceito a respeito de Deus e seguindo uma divindade dúbia, doentia, não conseguindo se firmar em um caráter único. Sendo assim, serve a dois senhores, duas ideias antagônicas acerca do mesmo Deus. Por isso há uma necessidade urgente de se redescobrir a essência divina, ancorar-se nela e descartar definitivamente todo o conceito equivocado do sistema antigo predominante, para que possamos produzir unicamente o que ele é, para sermos curados desse mal que há séculos assola a humanidade. As pessoas têm medo de assumir o caráter divino do amor incondicional e bondade extrema, que é isso que Deus é. Mas de antemão lhes asseguro que somente isso poderá salvar o mundo. E a salvação para o mundo consiste em entender isso a partir daí expressar unicamente esse caráter único e imutável. Afinal, Deus é bondade extrema, amor incondicional, espírito puro e ponto final. E tudo que não provém diretamente dele, ou tudo que fugir a isso, não provém diretamente dele. Então, o trabalho principal da primeira parte desse livro é trazer isso à tona. A gente precisa resolver essa questão. Afinal, o Deus dos judeus é um e o Deus de Jesus da igreja cristã é outra? São dois deuses? Ou são duas ideias acerca do mesmo Deus? Ou são dois conceitos? O que está errado? Parece-me que o que está errado são os conceitos. Então a gente precisa conceituar de uma forma definitiva a Deus, para não ficar seguindo a um Deus com duas mentalidades. Um Deus que pensava de uma forma no Antigo Testamento e pensava de outra forma no Novo Testamento. Ora, Deus, porventura, se converteu, se arrependeu do que foi e passou a viver em uma nova realidade? O que é que aconteceu? Nos acompanhe, que você vai entender perfeitamente o que houve de fato. Não se trata de dois deuses ou dois deuses, mas se trata de conceitos equivocados acerca do mesmo Deus. Mas se isso já tivesse sido superado, se essa ideia tivesse ficado lá no passado, não necessitava da gente estar aqui hoje. Se isso tivesse sido reconhecido pela teologia cristã, não havia necessidade da gente estar aqui falando sobre isso. Mas o que de fato está acontecendo aqui? Essa ideia das características do Deus antigo, elas prevalecem. As pessoas trazem à tona e incorporam em suas mensagens e nos seus comportamentos essa divindade doentia, dúbia. Mas isso é um assunto que precisa ser resolvido. A gente precisa descobrir, repito, qual é a essência de Deus. Isso deve ser feito através dos ensinamentos de Jesus para poder copiar essa essência, para poder reproduzir essa essência. O que a gente não pode é ficar cocheando entre dois pensamentos. Ou Deus é mau ou Deus é bom. Ele não pode ser as duas coisas. Ou não pode ter sido mal no passado, ser bom durante esse tempo e voltar a ser mal de novo no futuro. Então, eu te convido para, neste livro, a gente resolver definitivamente essa questão. Fique conosco e muito obrigado por essa primeira parte.